Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção agora das atividades 11.1 e 11.2 do EMAI, que foram as atividades de ontem, tá? Então, essa sequência 11 que nós iniciamos essa semana, ela vai falar um pouquinho sobre unidades de medida de tempo e temperatura, tá? Então, essas duas primeiras atividades é sobre medida de temperatura, ok? Então, ó, vamos lá. Questão 1. Paulo sempre assiste ao telejornal com seu pai. Como ele vai viajar nos próximos dias, prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então, aqui ele faz um recorte de uma previsão do tempo de 3 dias, tá? Então, vamos lá. Na quinta-feira, como o tempo vai ficar no período da manhã, como ficará no período da tarde, né? Lembrando que é uma previsão, né? Se é uma previsão, quer dizer que pode ficar dessa forma ou não, né? Ele está previsto. Pode ser que fique, pode ser que não, ok? Então, uma previsão para tarde e previsão para noite. E aqui está a previsão da temperatura, máxima de 23 graus Celsius e mínima de 12 graus Celsius. Né? Máximo quer dizer o quê? Que a temperatura pode chegar até 23 graus. O mínimo que a temperatura pode cair até 12 graus, né? Então, a temperatura vai ficar entre esses dois números, ok? Na sexta-feira, período da manhã, período da tarde, período da noite. E aqui as temperaturas, máxima de 25 graus Celsius e mínima de 14 graus Celsius. E no sábado, período da manhã, período da tarde e período da noite, ok? Máxima de 24 graus, mínima de 13 graus. Aí, ele faz a seguinte pergunta no exercício 2. Analisando a notícia, responda. Ou seja, a gente vai analisar essa previsão do tempo. O que significa a notação? Esse símbolo aqui. O que significa? Eu já falei na explicação para vocês, acabei dando a resposta, né? Então, graus Celsius. O Celsius, né, é uma medição de temperatura, é uma escala, né, de medição de temperatura. Não existe só graus Celsius, tem outros países que utilizam outros, né? Utilizam, por exemplo, graus Fahrenheit, tá bom? Que é outro tipo de medição, não é igual ao Celsius. Isso vocês verão um pouquinho mais para frente. Então, significa graus Celsius, tá bom? Que é a unidade utilizada aqui no nosso país, no Brasil, ok? B. Quais as temperaturas máxima e mínima previstas para quinta-feira? Então, lá na quinta-feira, no primeiro dia, máxima 23 graus e mínima 12. Então, a gente coloca máxima 23 graus Celsius, mínima 12 graus Celsius. C. E para sexta-feira, a gente vai lá olhar as mesmas informações de novo, mas agora na sexta-feira. Máxima 25 graus Celsius e mínima 14 graus Celsius. E para sábado, a gente vai lá no sábado e vamos olhar também a máxima e a mínima. Então, quais são? Máxima 24 graus Celsius e mínima 13 graus Celsius. E em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Vamos lá olhar? Então, na quinta, sexta, sábado. Qual desses dias está prevista a menor temperatura? Então, quinta, 12 graus, sexta, 14 graus e sábado, 13 graus. Então, está previsto para quinta-feira, né? Ó, a mínima de 12, então pode chegar a esfriar até 12 graus. Então, vamos responder quinta-feira. F. Em qual dia e períodos há previsão de chuva? Né? Qual dia? Primeiro a gente vai ver qual dia que tem previsão de chuva. Então, ó, na quinta-feira a gente viu que tem previsão de chuva. Na sexta não há previsão, tá vendo? Nenhum dos 3 períodos. E no sábado também não. Então, na quinta-feira. Então, quinta-feira. Mas aí ele pergunta também os períodos. Em quais períodos? Período da tarde e da noite. Então, quinta-feira, nos períodos da tarde e da noite, tá bom? Próxima atividade, 11.2.
Questão 1. A mãe de Pedro comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura de seu corpo durante 7 dias. Anotou as temperaturas da seguinte forma. Então, no primeiro dia, 36,1, no segundo dia, 36,5, terceiro dia, 36,8, quarto dia, 36,6, quinto dia, 36,7, sexto dia, 37,2 e sétimo dia, 36,7. Então, cada dia que ele foi medindo, ele foi registrando qual a temperatura que indicava no termômetro, tá? A temperatura do corpo dele. Observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior temperatura? Lembrando que aqui, são números decimais. Como que a gente faz para ver quem é maior e menor dos números decimais? Primeiro a gente vê os números inteiros. Os números inteiros, como eu já havia dito para vocês antes, são os números que vêm antes da vírgula. Então, vamos olhar? Então, aqui, 36, 36, 36 também, 36, 36 e o último 36. Eles são todos iguais, né? Os números inteiros, menos o do sexto dia, que é 37, ok? Então, se o 37 é maior que o 36, quer dizer que o 37,2 é o maior número, tá bom? Então, a primeira regrinha é a gente ver os números antes da vírgula, os números inteiros. Mas, Pro, e se todos os números inteiros fossem 36? Se aqui, ao invés de 37, fosse 36, como a gente saberia quem era maior? Aí, a gente saberia quem era maior olhando número decimal, os décimos, né? O número que vem depois da vírgula, ok? Então, nesse caso, o maior número é o 37,2. Então, 37,2 graus Celsius. 2. Na ilustração, você pode ver alguns termômetros digitais. Então, tem alguns termômetros aqui, alguns modelinhos, e em todos eles a marcação de temperatura, tá? Qual a temperatura registrada em cada um deles? Então, no primeiro, 36,8. No segundo, 35,9 graus Celsius. No terceiro, 37 graus Celsius. B. Qual foi a maior delas? Qual a maior delas? Então, aqui, 36. Lembra? Vamos olhar primeiro os números inteiros. Então, aqui 36. Aqui 35, aqui 37. Então, aqui, é o maior. Então, 37 graus. C. O número 36,8, que tá aqui, indicado no primeiro termômetro, está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius? Vamos olhar aqui numa retinha numérica. Claro que eu só fiz isso, gente, para explicar, tá bom? Não tá marcando certinho, as medidas não estão iguais, só fiz aqui para explicar. Então, ele quer saber, o 36,8 está mais próximo de 36 ou mais próximo de 37? Então, pela reta numérica, a gente já consegue ver, né? Porque, entre 36 e o 37, a gente tem 36,1, 2, 3, até o 36,9. Então, 36,8, ele está mais próximo de qual? Do 37, falta só um número para chegar nele. Se a gente fosse no 36, olha quantos números, né? Que a gente teria que voltar. Então, 36,8 está mais próximo de 37. Então, resposta. Está mais próximo de 37. D. Sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37 graus Celsius. Ou seja, se a gente medir a nossa temperatura corporal, se ela estiver normal, ela estará entre essas temperaturas aqui, 36 a 37 graus. Se uma pessoa medir sua temperatura e o termômetro marcar 37,9, o que se pode dizer? Ou seja, se quando a gente pega um termômetro, vai medir a nossa temperatura corporal
Se ela estiver muito acima do que é normal, o que isso significa? Pode-se dizer que a pessoa está com febre, tá bom? Quando a nossa temperatura do corpo está muito elevada, nós estamos com febre, ok? Então, essas foram as atividades de ontem. Qualquer dúvida, só me perguntar, tá? Um beijo, tchau, tchau.